Boa tarde e boa noite. Eu não sei a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Então, gente, hoje eu vou gravar um vídeo diferente. Eu vou gravar um pouquinho sobre mim. Hoje eu vou falar sobre gravidez. Hoje eu vou falar sobre um pouquinho sobre a gravidez. Então, eu sempre tive a vontade de ser mãe, desde mais nova mesmo. Desde quando eu comecei a me entender por gente, eu sempre tive vontade de ser mãe. Pois bem. E tipo, e sempre quando passava os meses que a minha regra vinha, eu muito chateada, muito triste, porque eu não queria que ela descesse, né? Só quem, tipo, sonha em ser mãe, quem tem esse sonho, né, que espera por esse momento, vai entender o quão difícil é para você tentar, né, e não seguir, né? E tipo assim, você vê às vezes muitas coisas acontecendo nesse mundo, pessoas que, né, maltratam, abandonam, matam, sabe? E isso me deixa muito chateada. É que um dia, né, um belo dia, eu descobri que eu estava grávida. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu falo com o meu marido que o dia que eu descobri a gravidez foi o dia mais feliz da minha vida. Sinceramente, falando aqui para vocês, foi o dia mais feliz da minha vida. Ano passado, isso mesmo, no ano passado, em junho, se eu não me engano, que eu fui para a roça e quando foi dia 26 mais ou menos de junho a gente veio embora e no mesmo dia, se eu não me engano, foi num domingo, eu fiz o teste e descobri que eu estava grávida. Como que foi? Eu já estava grávida, aí eu viajei, né, para a roça e não sabia até então que eu estava grávida. Viajei normal, de ônibus, lá andei de moto para tudo quanto é for lado, né, estrada ruim, pura buraco e tudo. Mas de tudo sempre. Porque se não fosse Deus, não. Rastei aquelas negócios de grama, assim. Andei de moto, joguei bola, brinquei com o meu enteado e tudo. E tudo sem saber que eu estava grávida. Aí, faltando para mim poder vir embora, eu comecei, principalmente à noite, a fazer uma fazeção de xixi que, tipo assim, gente, da onde está saindo tanto xixi? Eu levantava assim, ó, várias vezes à noite. Aí teve um dia que a gente foi na casa, no dia anterior ao aniversário da avó do meu marido, a gente voltou na casa dela e eu senti uma dor de cólica. Era sinal de que a regra ia descer, porém ela não desceu. Eu fiquei meio pensativa e tudo, só que na minha. E tipo assim, gente, eu gostava de um chocolate. Eu comia assim, ó. Não, eu não comia direto, mas quando tava para descer, eu comia muito chocolate. E nesse mês específico, eu não comia chocolate. Eu lembro que o meu marido comprou para mim uma barra de bis, barra não, uma caixinha de bis e um mente. Eu vi o chocolate assim, sabe quando você não tem interesse nenhum e não tem vontade nenhuma de comer o chocolate? E eu, tipo assim, quando minha regra tava para descer, eu não podia ver o chocolate. Ficava na vontade imensa de comer doce. Nem fiz conta do chocolate. E eu não nem passava pra minha cabeça que eu tava grávida. Aí, quando foi um dia antes de eu vir embora, eu fui escovar dente e eu passei muito mal. E meu marido achou que eu estava escovando a língua. Eu até escovando a língua. Eu simplesmente estou escovando o dente, estou passando mal. Aí, no outro dia, amanheceu pra gente vir embora. Eu amanheci, gente, eu amanheci. Eu levantei 5 horas da manhã, mas eu vou falar com vocês. Porque não saiu nada no estômago. Não saiu nada, porque eu tinha acabado de levantar e quando eu viajo assim, eu não consigo comer nada. Não entra nada. Gente, beleza. Aí peguei, nós pegamos, vimos embora. Aí o marido levou a gente até no Itambé. Pra quem não sabe, eu moro no Itambé.
E de lá a gente ia pegar o ônibus do Cerro para poder vir para Belo Horizonte. Quando eu coloquei o pé naquele ônibus, quando eu coloquei o pé naquele ônibus, sabe o mal que eu passei. Eu passei muito mal. Eu nunca pedi a Deus me chegar tanto no lugar, igual quando eu estava vindo embora. Aí o ônibus faz umas 3 paradas. Eu lembro que ele parou num lugar e era estrada de terra ainda. Eu disse assim, você poderia olhar para mim se tem Dramin, porque eu não tô aguentando mais, eu tô passando muito mal. E eu não passo mal em viagem. Aí o Alenilson pegou, fui lá pro... Aí eu fui, tomei, porque tava levando uma garrafinha de água, tomei. Aí foi... Aí nas outras paradas eu não tinha comido nada. Aí eu fui e falei assim, eu quero pão de queijo. Aí pegou um pão de queijo. Aí na outra parada, mais pão de queijo. E tipo assim, eu comia pão de queijo assim, ó. Aí eu falei assim, amor, será que eu tô grávida? Ele falou assim, eu acho que... E quando a gente chegou aqui, no mesmo dia, era 1 hora da tarde, 2 horas da tarde. Aí ele pegou a moto e a gente foi na farmácia, e eu ansiosa. E eu cheguei aqui, e eu passando mal e tudo. Aí a gente foi na farmácia, e depois a gente passou na sorveteria e eu peguei um sorvete de milho e comi. Quando eu cheguei aqui em casa, doida já para fazer o teste, eu entrei no banheiro para fazer o teste, e quando eu coloquei o teste, já subiu aquilo muito rápido mesmo. E subiu aquela linha vermelha. Gente, foi o dia mais feliz da minha vida. Tipo assim, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu gritava, eu não sabia a reação que eu tinha. Eu não sabia. Só sei que eu fiquei muito feliz por eu estar grávida. Tipo assim, uma felicidade imensa. Nossa, e liguei para minha irmã. É, tá na casa da minha irmã quando eu liguei. Falei com a minha mãe, tipo assim, as pessoas que eu pude falar, eu falei, tipo, de tão feliz que eu tava. E foi passando os dias e tal, e no outro dia, tipo assim, eu na farmácia, né, pra fazer o teste de sangue, pra fazer o exame. Aí eu fiz o exame de sangue, aí constou que eu estava grávida. Fui no posto já no outro dia para começar a fazer o pré-natal. A moça foi super educada comigo, a enfermeira, super gente boa comigo. E já começou a falar, ela marcou para me voltar no mesmo dia para começar o pré-natal e tudo. Gente, eu tava tão feliz, mas eu tava tão feliz mesmo. E porque Deus estava me abençoando. Deus estava me abençoando. Aí, beleza, eu fui fazendo todos os ultrassons. Não, minto. Aí, ela me passou um ultrassom. Só que quando eu descobri a gravidez, eu tava com 4 semanas, se eu não me engano. E eu acho que eu tinha que fazer um ultrassom 6 semanas e tal, assim. Aí, aí eu fui para fazer gestação de alto risco. Porque eu sou cardia. Que isso eu vou contar num próximo vídeo. Mas até aí tudo tranquilo, gente. Minha pressão ótima, tudo ótimo. Aí, beleza. E eu fiz exame de sangue, fiz tudo bonitinho. Passou os dias, eu fui fazer minha primeira ultrassom. Eu tenho tudo aqui guardado, exames de sangue, esses negócios que eu fiz, mas eu fiz tudo pagado também. Aí eu fui, gente, eu fiz minha primeira ultrassom. Eu nem lembro mais, deixa eu ver aqui. Eu fiz meu primeiro ultrassom. E a surpresa que eu tive nessa, vocês adivinham? Eu estava grávida de gêmeas. Isso mesmo. Eu fiz o ultrassom, gente, com 8 semanas e 6 dias. Quando eu fui e descobri que eu estava grávida de gêmeas. Gente, eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. E até há pouco tempo eu tinha os vídeos e tudo, sabe? De quando eu descobri de gêmeas. Gêmeas. E eu descobri logo na primeira semana.
Aí eu fiz esse ultrassom aqui, aí o ultrassom também pelo SUS saiu, né? Eu já tinha pago, porque eu fiz tudo pago. Aí a ultrassom lá, que eles pedem morfológico e tudo. Gente, minhas bebês estavam perfeitas, crescendo perfeitamente bem. Tipo assim, e eu fazendo tudo, 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 tudo. E o impossível para correr tudo bem, até porque tava tudo bem. A única coisa que eu sentia nessa gestação, a única coisa que eu senti foi muita náuseas, muito, muito. A única coisa que eu sentia e sono, né? E sono excessivo, até porque eu estava gerando duas, até porque quem gera uma criança já dependendo, sente muitas coisas, né? Imagina quem gera duas, três para lá. Então, a única que eu estava sentindo era isso, eu não estava sentindo nada de diferente, nada, só isso mesmo. Portanto, tudo que eu comia não parava no estômago, mas tipo assim, nada assim fora do normal, nada fora do comum. Dia 6 de outubro de 2025. Isso, 6 de outubro. Eu tinha uma consulta, fazia acompanhamento num hospital onde eu fazia, porque, né, eles te indicam um hospital quando você tem algum tipo de comorbidade, alguma coisa assim. Então, você tem que estar no hospital que eles te indicam, né, que eles te encaminham. E eu fui para esse hospital. Eu não vou falar o nome do hospital aqui, porque, né, eu não sei, às vezes pode dar algum BO. E não vou falar também o nome do médico. Para esse hospital, dia 6 de outubro, numa segunda-feira. E eu fiquei dentro desse consultório 1 hora. 1 hora. E eu gostava de lá porque as consultas não até então super tranquilo. Nossa, demais. Aí nesse dia eu lembro que eu cheguei reclamando com o doutor, eu estava tendo um corrimento, tipo umas gosmas, sabe? Aí eu falei, se é normal, né? Você tá gestando duas e tal, não sei o que, mas é normal. E lá no consultório tinha o médico, dois estagiários e o meu marido. Então, no caso, comigo eram 5 pessoas. Aí o médico, tinha vezes que era o médico, tinha hora que era duas meninas. Aí eu cheguei e falei assim, a gente não vai fazer o toque, e porque não é necessidade. Isso é normal. Aí ele consulta as pacientes, e depois ele leva o relatório para a doutora do hospital. Porque a médica geral do hospital avalia e depois dá o resultado e ele vem e te fala. E nesse dia ele tinha falado que não ia fazer. Depois ele voltou, um estagiário ficou comigo. Voltou ele, o outro estagiário é a médica. Então, já, no caso, já foi para 6 pessoas. E ela falou que não, que iria fazer o toque sim. Só que eu não sabia que eu tinha escolha de não toque. Porque, tipo assim, gente, eles eram médicos. Eles são médicos. Então, tipo, eles sabiam que eu estava gestando 2 crianças. Entendeu? Então, eles sabiam do risco. E eles poderiam ter me falado. Eu poderia ter tido a escolha de não fazer. Entendeu? Aí, foi eu. Aí, eles falou que não, que ia fazer e tal. Aí, foi o médico para fazer o toque. Fizeram, ouviram o batimento, mediram barriga, tudo normal. Normal. Deitado eu estava, deitado eu fiquei. Ele chegou e falou assim: a gente vai fazer um toque. Gente, ele foi com os 2 dedos. A médica, não, você não pode fazer isso, você tem que ir com espéculo primeiro. Ele tirou o dedo e foi com espéculo. Para mim, até aí, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Aí, beleza, eu não tava sentindo nada,
tava normal e tudo. Gente, quando foi à noite, só que pra mim eram dores, porque as dores vinha da costa, entendeu? Pra mim era alguma uma posição, era por causa da gestação e tudo. Tranquilo, gente. Aí quando foi à noite, essa dor foi apertando. Só que, tipo assim, minha primeira gestação, entendeu? As dores foi apertando e tal. Aí eu dormi um pouquinho assim, levantava, ia no banheiro fazer xixi, as dores ia aparecendo, que vontade de fazer cocô, entendeu? Aí quando foi na terça-feira, dia 7, meu marido falou assim, Preta, você quer ir no hospital? Porque ele trabalhava no sacolão. Ele falou, você quer ir no hospital? Eu falei, não, porque tipo assim, era normal. E quando foi na base de 11 horas, eu não estava mais aguentando a dor. E isso tudo, gente, essas dores começou depois que eles fizeram, depois que eles fizeram o toque, essa dor começou. Então, houve um descolamento, entendeu? E eles negam. Porque, tipo assim, antes de eu vir embora do hospital e tudo, eu perguntei eles, e eles negam. E dia 7, gente, de outubro, eu fui pro hospital sentindo fortes dores, dores, dores. E meu marido estava no SEASA. E não teve como viva a alma. Porque na hora que você precisa, não tem ninguém para te ajudar, né? Então, e na hora que eles precisavam lá, meu marido sempre estava lá para eles. Aí, gente, eu passei por sozinha, eu e Deus, lá dentro daquele hospital. Gente, eu comecei a sentir as dores bem de leve no dia 6, né? Assim, à noitezinha. E fui até 8h30 da noite sentindo fortes dores. E eu estava com 5 meses de gestação. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários se 5 meses de gestação é considerado aborto. Porque na minha cabeça não é fato de as meninas estarem formadas. E além de eu ter passado por isso tudo antes de eu ter as meninas, que eu tive as meninas de parto normal, eu expulsei as meninas, eu sei com todos os exames, eles estavam sabendo disso, foi muito negligente, porque antes de eu ter as meninas, eu tive as meninas numa sala de médico, um consultório médico, em cima de uma maca, sentindo fortes dores. Uma das meninas, a prima, não tinha ninguém na sala comigo. Quando eles chegaram na sala, a primeira neném já tinha nascido. Que aí que a médica foi gritar, nasceu a primeira, que a sala encheu de gente. Não tinha um lá. E a segunda neném, a médica teve a capacidade de perguntar se eu conseguiria levantar para poder ir para a sala de parto. Eu fui levantar, gente, porque a dor vinha. A primeira neném foi expulsa, eu consegui expulsar a primeira neném, a dor diminuiu, só que depois, gente, era uma dor que eu vou falar com vocês. E a segunda neném, eles tiveram a capacidade de deixar elas caírem. Pra vocês terem noção, eles deixaram a segunda neném cair. Aí muita gente fala, mas por que você não processou o hospital? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Gente, eles um monte de coisa. Que prova que eu teria? Eu não tenho um vídeo gravado. Não tinha ninguém lá comigo, tipo assim, eu vou gravar. Porque se tivesse uma pessoa comigo, servia de testemunha. Eu cheguei naquele hospital 2 horas da tarde sentindo dor. Eles foram me atender quase 6 horas da tarde. E eu estava em trabalho de parto. Eles só me atendeu. Eu fui lá, eu fui uma vez, eu fui a segunda vez. Até passaram gente na minha frente que, tipo assim, gente, eu tava lá sentindo dor há tempo. Tá certo que o lugar é para pessoas, mulheres que estavam gestantes.
Só que tinha mulheres lá, consulta de rotina, que não estava sentindo dor, e eu estava sentindo dor. Aí eu levantei, fui lá, xinguei que eles foram me atender, entendeu? E foi muita negligência, foi muita mesmo. Aí eu fico pensando, assim, o que que leva um ser humano a tratar as pessoas como se fosse lixo, fosse um animal? Porque igual eu falei com a moça, se me atenderem agora, eu vou para um outro hospital e ainda vou denunciar. Porque eu cheguei aqui 2 horas da tarde, eu tô aqui até agora sentindo dor. Gente, Deus que me perdoe, mas aquele lugar ninguém merece. Só que se eu engravidar de novo, eles vão me mandar, tenho certeza com vocês, pra lá. Porque, gente, 5 meses eu expulsei as neném, eu passei pelo trabalho de parto. Eu fiquei muitas horas em trabalho de parto. Muitas horas mesmo. Aí depois, a lá que fez a ficha, porque eu fiquei internada, né? Eu tive que ficar internada. Ela foi lá me pedir desculpas. Ela falou assim que não é ela. E tipo assim, eu entendi, porque não é ela. Ela não é a médica, ela não é o médico. Só que depois eles vieram com um olhar de piedade, um olhar de dó, porque muita gente fala que eles poderiam ter tentado pelo menos, porque quando eu cheguei lá, de quantos centímetros eu tava de 3 centímetros. Mas se da hora que eu cheguei lá, eles tivessem me atendido logo, tivessem olhado e ver, talvez que eu com 1 centímetro ou 2, davam para eles ter tentado segure elas, que eu segurasse elas. E eles não tentaram, eles simplesmente falaram que eu teria que ficar internada. E me deixaram lá. Não tinha um quarto. Me deixaram no escritório, sozinha. Foi uma abençoada lá para colocar medicação na minha veia, muito ignorante a mulher. Eu sentindo fortes dores, fortes dores. A bendita da mulher liga para mim e fala que é para me relaxar. Ah, relaxa, porque senão não tem como eu achar sua veia. Eu virei para ela e falei, filha, eu tô sentindo dor. Como que você quer que eu relaxe sentindo dor? Gente, mas eu vou falar o nome do hospital, o nome dos médicos, porque eu acho que não pode. Mas quem for de Belo Horizonte, situação que eu, vai saber qual hospital que é. E vai saber qual hospital de referência que eu estou falando, que quando a pessoa tem algum tipo de comorbidade. Porque eles me indicaram 2 e saiu para esse hospital. E tipo assim, é um descaso muito, muito, muito grande que eles fizeram. Porque a minha gestação estava tranquila. A minha gestação estava tranquila, eu não estava sentindo dor nenhuma, não estava sentindo nada. Eu comecei a sentir dor no dia 6 de outubro, depois que eu fui na consulta e eles fizeram um toque em mim. Eu ia ser, gente, mãe de primeira, na verdade, a primeira vez, era a minha primeira gestação. E eram 2 meninas. Eu sempre pedi a Deus que quando eu engravidasse, eu tinha sonho de ser mãe de menina. A bênção de gerar 2 meninas. Eu passei por tudo e passaria por tudo de novo do que aconteceu na gestação inteira comigo durante 5 meses. Não a questão de perder elas, que eu queria. Nossa, lembro, gente.
E eu fico, tipo assim, imaginando, porque eram para elas estar comigo aqui agora. Era para ela estar com uns 3 meses, mais ou menos, que eles iam tirar ela, se eu não me engano, em janeiro. Deixa eu ver, janeiro. Janeiro. Eu creio que sim, em janeiro desse ano, ou fevereiro. Era para estar com uns quase 5 meses. E aconteceu isso, mas porque eles foram negligentes. Todo mundo, pessoas da área da saúde, falaram que eles foram negligentes. E antes de eu vir embora, que eu fiquei internada, eu queria falar com o médico e com a médica que me atendeu. Um olho desse tamanho. Só que, tipo assim, não adiantava nada eu fazer barraco. Não adiantava nada eu gritar. Porque, tipo assim, já tinha acontecido e não ia trazer elas de volta. Se vocês verem, elas eram perfeitas. Elas estavam formadíssimas. A primeira que nasceu, senti ela mexendo assim. Na hora que ela nasceu, né? Ela ficou na maca, eu senti ela mexendo na minha perna. Eu ainda olhei assim. Aí depois eles perguntaram se eu queria pegar. Eu peguei uma, coloquei aqui, peguei a outra, coloquei aqui. Gente, elas eram perfeitas. Só que não teve como fazer nada, salvar elas, porque elas nasceram com gramas, bem pequenininhas. Então, como? Só que na minha cabeça não é considerado aborto. E eles fizeram depois exame para ver se foi algum tipo de infecção. E não foi. Não foi. Semana passada eu tive. Fiz semana passada, eu fiz até essas tatuagens aqui. Não sei se tem como vocês verem. Essas tatuagens aqui. Que elas iam chamar Cecília e Lavínia. Deixa eu chegar aqui mais perto pra vocês verem. Tá descascando, mas dá pra vocês verem. Elas iam chamar Cecília e Lavínia, minhas meninas. Gente, era uma felicidade que, tipo, vocês não têm noção, não, de quem sonha em ser mãe. É a felicidade que eu tava, não. Ainda ia ser duas princesas, duas meninas. E eles, e eles acabaram com esse sonho. Se tivesse como eu provar que foi negligência do hospital, do pessoal do hospital, tanto na hora, mas é porque o telefone tá todo, tanto na hora lá na hora do pré-natal, quanto em negligência na hora que eu cheguei lá com fortes dores, se tivesse como eu provar que foi negligência dele, eu provaria. E eu ia entrar na justiça. Eu ia processar. Mas como que eu ia provar? Como que eu vou provar que foi isso? Não tem como. Mas de uma coisa eu sei: a justiça de Deus não falha. A justiça de Deus, ela não falha. Entendeu? E eu coloquei no meu coração, coloquei na minha cabeça que tudo que não acontece por acaso. Se aconteceu comigo, é porque às vezes tinha que acontecer, porque não era para ser naquele momento, né? Mas nas primeiras semanas, nos primeiros dias, gente, eu não era eu. Eu só sabia chorar. Eu não queria saber de mais nada. Porque você vê, por mais que, tipo assim, você gerou apenas 5 meses, mas se você vê um pedacinho seu indo embora, esses dias Dia das Mães foi um dos piores dias da mãe da minha vida. Eu aqui com as minhas filhas. Foi um dos piores, pelo fato de eu não estar com elas aqui. Pra vocês terem noção. Mas que Deus vai me abençoar novamente. Ele vai me abençoar novamente. E quando isso acontecer, gente, eu vou falar com vocês. Eu vou mover mundos e mundos.
vou mover céus e terras. Mas dessa vez, com fé em Deus, eu vou ficar mais esperta. Eu vou procurar saber fazer, entendeu? Porque essa perca das meninas, eu falo com vocês com toda a certeza do mundo, foi negligência médica. E eu falo com vocês que estão esperando, que estão gerando. Não dê toques. Só se for de último caso. Aí sim, mas sem necessidade, não deixem fazerem toque em você. A médica virou para mim e falou que quem dera se fosse fácil assim, se fazer um toque e acontecesse isso, que tudo seria mais fácil. Mas quando a pessoa tá quase para nascer, para o neném nascer, eles fazem toque. Entendeu? Então eu falo para vocês, zelem tanto por vocês quanto para os filhos de vocês que vocês estão gerando. Não deixem fazer toque em hipótese alguma. Caso, tipo assim, for necessário mesmo, aí vocês pegam, né? Aí tem que fazer. Mas caso não seja necessário, gente, não deixem. Não deixem, porque depois vão taxar vocês como errada da história. Porque eu, Gisele, na minha cabeça, nada tira da minha cabeça nem do meu coração que foi médica. Eu não estou com as minhas meninas hoje por causa disso. Igual muitos falaram, pessoas que trabalham no hospital, médicos, enfermeiros. Eles falaram, vocês estavam gestando 2 crianças. Seu útero já estava com peso praticamente de uma criança, de uma criança só, no caso já eram 2, né? Então, meu útero, com 5 meses, as 2 já estavam pesando o peso de uma criança. Meu colo do útero estava abaixo. Eles não eles são estudados, não são? Eles sabem disso, não sabem? Não tinha essa. Será que só tinha essa maneira deles fazer o exame? Será que não tinha outra maneira deles fazerem? É isso que fica. O questionamento, a pergunta que fica. Será que só tinha essa maneira? Será que só tinha o toque? Será que não tinha um ultrassom? Será que não tinha um outro exame? Gente, será? Mas infelizmente aconteceu. Eu não pude fazer, mas a minha fé em Deus não me deixou cair. E eu tenho certeza que Deus vai me abençoar novamente. E quando Deus me abençoar novamente, eu contarei para você esse lindo testemunho. E é isso. Se vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostarem, curtem, comentam e compartilham. E me seguem, né? Tô tentando aqui agora, nessa nova plataforma. Espero que vocês gostem, curtem. Se vocês curtem, comentem e compartilhem. E é isso. Até a próxima, se Deus quiser.